É doloroso dizer, mas é a pura verdade. A maioria dos médicos estão curando as consequências, estão criando os efeitos e não a raiz do problema. É preciso começar a estudar as raízes e é importante também cuidar da situação de medicamentos. Olhe para toda a embalagem de medicamento. Se você encontrar que a possibilidade ou as informações ou a maior informação que tem lá é de efeito colateral, então não tome esse remédio. É mais preferível você procurar ervas, procurar plantas, do que tomar esse remédio. Sempre verifique se os efeitos colaterais desse remédio for a maioria ali, então deixe. Remédio significa remediar, não curar, remediar uma situação, não eliminá-la. Então você tem que saber disso. E se você é uma pessoa que está constantemente tomando medicamentos, você tem que saber que você se tornou um viciado. Isso nunca mais te curará, mas entrou num estado de vício. É que nem uma pessoa drogada, não é? A droga nunca elimina aquela coisa ou aquele vício, apenas ameniza, não é? Quando ele toma, ele se sente satisfeito, depois de um tempo volta. Então, você não pode tomar medicamento até entrar nesse estado de vício ou de dependente. Tomar por um tempo com o objetivo daquilo terminar. Se não termina, procura outro ou uma erva. A coisa mais preferível é uma erva, plantas. Plantas não têm nenhum efeito colateral, não é? Mas sempre verifique se na caixa do comprimido ou no plástico tiver mais efeitos colaterais do que ele pode fazer de bom. Abandone. Se livre disso.